Você quer ser uma pessoa generosa, comprometida com o bem-estar, com o seu próprio e com o do próximo, com menos medo e agressividade, diminuindo a aversão por pessoas estranhas e ter paz? Se sim, você está assistindo o vídeo certo. Olá, eu sou o Dr. Elvis Martins, especialista em medicina do estilo de vida, gerontologia, nutrição e exercício físico. Somado aos dois primeiros pilares, conversaremos sobre mais um capítulo do nosso livro, A Espiritualidade e a Saúde Integral. Fique por aqui até o final e você vai se surpreender. Aproveite agora e inscreva-se no canal, deixe o seu gostei e compartilhe o nosso conteúdo, porque assim o YouTube entende que somos relevantes, o que nos ajuda a permanecer por aqui, tá bom? O ser humano é uma coesão de aspectos físicos, emocionais, sociais, culturais e morais, um ser singular, o que torna indispensável zelar por todas as características que compõem a maravilhosa criação chamada vida. Outro pilar essencial para a longevidade é a espiritualidade. Sem ela, ficamos tentando dividir quem somos, como se tivéssemos partes independentes dentro de nós mesmos. Ela é uma dimensão complexa e heterogênea da capacidade humana, envolvendo pensamentos, experiências e comportamentos. Nada diminui a espiritualidade da alma com mais rapidez em cuidado personalista e egoísta do que aqueles que são permissivos, complacentes consigo mesmos e deixam de cuidar da alma e do corpo. Somos uma unidade em ação e todo ato ou falta dele provoca algum tipo de reação na nossa vida. Por isso enfatizamos, somos responsáveis por nós mesmos. Sendo seres integrais, precisamos ser cuidados integralmente e estamos aqui para te ajudar nisso. Espiritualidade, caráter, moralidade e vontade são detalhes que formam a individualidade. Há um sério risco de se tornar um narcisista à medida que se afastamos do Pai Celestial e o eu passa a ser o centro da vida. A nossa segurança emocional está em elevar o padrão do caráter, da moralidade e da vontade. E como fazer isso de forma segura? Utilizando as normas certas. Aprimorar a mente e a capacidade intelectual é essencial e pode ser feito através da cultura, conhecimento, pesquisa e prática. Não há nada de errado ou sinal de snobismo nisso. O aceno da nossa conversa de hoje é para algo muito mais elevado e profundo. Queremos falar de princípios e lealdade a eles. Estamos discutindo sobre autenticidade como ideal moral, fidelidade a si mesmo vivendo à luz das crenças e valores. Cada um pode se manter firme e verdadeiro consigo mesmo, como a bússola é o polo, porque o mesmo poder que mantém a natureza opera também no homem, as mesmas grandes leis que guiam tanto a estrela como o átomo dirigem a vida humana. Se permitirmos que o autor da vida nos direcione, estaremos seguros contra o extremismo causado pelo orgulho. É aqui que entra a espiritualidade. Alguns cientistas detectaram o que eles chamam de o ponto de Deus no cérebro, através de observações de pessoas que uniam as mãos em atitude de oração e se ajoelhavam. Com esse comportamento verificou-se uma explosão cerebral de várias substâncias neuronais. Mas, a partir de outros ensaios, se chegou à conclusão de que o Criador não se restringiria a somente um ponto único no nosso cérebro para se relacionar com a criatura. Sabe por quê? A espiritualidade envolve a interação complexa de várias estruturas e sistemas cerebrais. Essas diferentes zonas neuronais trabalham juntas para criar percepções, mediar aspectos sociais, emocionais, interpretar e recuperar conceitos morais. A intenção do nosso bate-papo não é analisar o tratado de neuroteologia. Essa disciplina relativamente nova está sendo construída na diversidade de pensamentos e disciplinas da ciência. Ainda não é unânime nos seus fundamentos, pois está em construção como o próprio entendimento relativo ao ser humano. E como haver conformidade num campo onde
Se estuda e analisa a mente humana e sua associação completa com o Criador, a psique é um local que abriga as mais sublimes aspirações, não podendo ser investigada facilmente e desavisadamente. É um terreno que deve ser tocado com muito carinho e cuidado. Houve um tempo em que não era necessária a espiritualidade. Por definição, ela provém do latim spiritus, que significa sopro ou respiração, conectada ao conceito de alma vivente, aquilo que anima a vida. Também significa vigor. Essa raiz latina está ligada ao termo grego pneuma, que também se refere ao sopro divino. Antes do Criador soprar o fôlego de vida nas narinas do primeiro homem, já formado do pó da terra, houve uma batalha que resultou na primeira ruptura, afastamento da criatura com o Criador. O campo de batalha não era o jardim do Éden nem o céu, não era por poder, muito menos por riqueza e território, não era para tirar a liberdade, era para assegurar a vida. Um certo ser descontente com o governo do Pai Celestial reivindicou uma posição mais alta do que aquela que ele poderia desempenhar. O grande conflito se iniciou na mente de um grande anjo, o anjo cobridor, que queria o posto mais alto, as honras, mas não a essência do Criador. No íntimo da sua alma houve uma batalha. Ali era o campo de batalha do grande conflito. E o que a espiritualidade tem a ver com essa história? Espiritualidade é uma opção, é escolha. E se há opções, significa que existe liberdade. É um ato consciente que nos coloca em contato com Deus. Ela é fundamental para nos proteger de cometer o mesmo erro do anjo cobridor quando se afastou do seu Criador. Por isso, ficar distante daquele que nos gerou é perigoso, pois insensibiliza nosso coração em relação ao seu cuidado e amor. Não podemos confundir a espiritualidade com práticas espirituais e religiosas. A prática não é a finalidade, é o caminho. Está comprovado que existem práticas espirituais que promovem alteração fisiológica significativa, o que instigou os cientistas a buscarem entender o que acontece com o nosso sistema nervoso central quando oramos, por exemplo. No entanto, alguns que estavam fazendo a mesma coisa não tiveram a mesma experiência. Daí se chegou à conclusão de que a conexão íntima com Deus é a promotora dos benefícios. E é exatamente isso que revelaremos agora. Olhem só o que ocorre quando nos aproximamos do nosso Pai Celeste. Vamos falar sobre a explosão neuronal do GABA e oxitocina, ok? O GABA é um mensageiro químico que faz a comunicação entre um neurônio e outro, regulando o sistema nervoso através da inibição. Grave isso. Este neurotransmissor produz um efeito calmante que neutraliza a resposta cerebral ao estresse. É tradicionalmente visto como um composto anti-ansiedade natural do cérebro. Ele anula a ação estimulante da adrenalina, por exemplo, em situações de tensão, relaxando o cérebro, ajudando a controlar a ansiedade, o estresse e o medo. Também na amígdala cerebral desempenha um papel vital, elaborando emoções positivas, inibindo impulsos elétricos dos neurônios, melhorando o humor, diminuindo a ansiedade e prevenindo a insônia. É a segunda vez que falamos dessa estrutura do cérebro. Vamos entender um pouco mais sobre ela agora. A amígdala, amêndoa em grego, é feita de neurônios e células cuidadoras, as chamadas células da glia. Já começamos com uma informação sensacional. Por que células cuidadoras? Porque fornecem suporte físico e químico, nutrição, defesa e proteção aos neurônios. Por tudo isso, o medo é a principal emoção que a amígdala controla, regulando corretamente nossos temores para não nos colocarmos novamente nas situações de perigo que já experimentamos. Dessa forma, aprendemos por meio de recompensas e até punições
O mecanismo para isso é surpreendente. Mas não é somente esse sentimento que ela ajusta. Ela limita a agressão, o manuseio e uso do inconsciente, a comunicação e compreensão sociais, os sentimentos relacionados à paternidade e ao cuidado, emoções conectadas às memórias, os comportamentos relacionados ao vício e muitas outras coisas. Nosso cérebro se utiliza de todas essas experiências para criar neuroplasticidade, ou seja, ensinar aos neurônios novos caminhos. Tudo isso acontece quando você se liga ao Pai Celestial. Há muito mais ainda, viu? Mas agora vamos te contar sobre a oxitocina. Esse hormônio é fundamental para estabelecer e manter laços sociais, tanto na idade adulta como na formação deles lá no início da vida. Altera a resposta ao medo e a interpretação de sinais sociais. Mais uma vez falamos de medo. Quando o primeiro casal se afastou de Deus, eles se esconderam porque tiveram esse sentimento. A espiritualidade nos reconduz ao lugar privilegiado de encontro com o Eterno e nos restaura pela ligação do divino com o humano, exatamente no ponto que os nossos primeiros pais se afastaram. Vocês estão compreendendo o papel extraordinário da espiritualidade? O caminho e o convite continuam te esperando. No Pilar Prudência, explicamos a associação entre o eixo hipotálamo-hipófise adrenal com os transtornos psicossomáticos. Vamos te deixar o link na descrição deste vídeo, tá bom? Pois é, a oxitocina é produzida lá no hipotálamo e distribuída pela hipófise. A partir daí, banha, inunda todas as células do corpo, promovendo o bem-estar, a empatia, o fortalecimento dos laços afetivos entre as pessoas. Esta substância é chamada de hormônio do amor porque influencia nossas ligações afetivas com o próximo, favorecendo o vínculo e a confiança, resultando em felicidade, amor, tranquilidade e bem-estar. Não é maravilhoso isso? Com maior concentração deste hormônio no sangue, uma pessoa tende a ser mais empática, generosa, cuidadora e comprometida com o bem-estar de quem está ao seu lado e com quem estabeleceu laços, por quaisquer que sejam eles. Também diminui a aversão por pessoas estranhas, favorecendo a socialização. Aversão a estranhos? Sim. É possível que nós ou alguém que conhecemos esteja experimentando este comportamento. Pesquisadores descobriram que a oxitocina atua na amígdala, tornando-a menos reativa e também reduzindo os níveis de cortisol, o famoso hormônio do estresse, suavizando a ansiedade. Aumenta, olhem só que incrível, o limiar da dor por possuir efeito analgésico. Vocês não podiam ficar sem essa informação. Estes hormônios, o GABA e a oxitocina, ajustam as emoções. É uma dádiva gratuita, adquirida pelo relacionamento com o Criador, pela espiritualidade. O nosso organismo é um conjunto de tudo que pensamos, sonhamos, fazemos e escolhemos, tudo em um só corpo e mente. Você imagina por que tantos benefícios são disponíveis para aqueles que praticam espiritualidade? Preste atenção. Aquele que nos formou quer aliviar o sofrimento, dissipar a escuridão, tirar a dor e a tristeza, nos recuperar de nossas guerras e dizer que falta pouco, que tudo vai passar. O choro, a separação e as lutas. Como membros de uma mesma família, necessitamos da paz do colo do nosso Pai amoroso. Olhem só o que o profeta Moisés escreveu na Torá. Essa mensagem é para você. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Então, sorria e prepare-se para os seus melhores dias. Eles já começaram.